Então, pessoal, agora a gente vai analisar a função, aliás, a equação de Schrödinger e, consequentemente, a função de onda para 3 dimensões. Vamos considerar o caso mais simples, que é no caso para 3 dimensões no plano cartesiano, em que nós temos essas coordenadas simples aqui, ó, de x, de z, y e x. Vou chamar isso aqui de z, isso aqui de y, isso aqui de x. Então, nós vamos aplicar a equação de Schrödinger para esse tipo aqui de coordenadas. Claro que nós temos também outros tipos de coordenadas, como por exemplo a coordenada cilíndrica, em que a gente tem outras coordenadas que a gente vai trabalhar, ao invés de ser x, y e z. Nós trabalhamos com ρ, z e um determinado valor aqui, φ. E temos também as coordenadas esféricas, em que trabalhamos com ρ, θ e φ. Eu vou mostrar a vocês, primeiramente, o caso do plano cartesiano e vamos ver o que é que vai acontecer. Bom, a equação de Schrödinger para uma dimensão que a gente conhece é exatamente essa daqui, h cortado ao quadrado sobre 2m, vezes a derivada segunda da nossa função de onda em relação a x. Nós temos um potencial que depende apenas de x, multiplicado pela nossa função de onda, o E, que é a constante, que multiplica o valor de psi, que depende de x. Em 3 dimensões, pessoal, nós vamos ter aqui termos que serão acrescentados a esse psi de x. Então, ao invés de ser psi de x, nós vamos ter uma função de onda, uma derivada segunda, aliás, da função de onda em relação a y, agora. Depois, uma derivada segunda em relação a z. Nós chamamos de Laplaciano de uma determinada função, no caso, a nossa função psi, como sendo a derivada segunda de psi com respeito a x, mais a derivada segunda de psi com respeito a y, mais a derivada segunda de psi com respeito a z. E essa função de onda psi, ao invés de ser psi de x, vai ser uma psi de x, y e z. Idem para o potencial. Ao invés de ser um potencial agora só de x, ele tem que depender de x, de y e de z. O caso que a gente vai analisar, que é o caso do cubo rígido, ou seja, ao invés de ser aquele problema da caixa rígida ou do potencial infinito, nós vamos supor um cubo em que a nossa partícula ela pode transitar tanto para x, quanto para y, quanto para z. Mas esse é o caso mais simples de todos, porque nesse caso o nosso potencial é nulo. E a gente recai numa equação simples para função de onda. Então vamos lá, vamos pegar a equação de Schrödinger em 3 dimensões, vamos substituir isso por isso por isso e isso por isso. Vamos ver o que é que vai acontecer. Nós vamos ter um menos h cortado ao quadrado sobre 2m, continua do mesmo jeito, mas aqui ó, vai aparecer isso daqui. Lembrando, pessoal, que o procedimento que eu vou adotar aqui você pode fazer para qualquer tipo de coordenada. Então vamos ter o potencial de x, y e z, que multiplica a função de onda para x, y e z. Ignorem aí o barulho, é porque estão construindo ali atrás. A energia total continua sendo uma constante, agora aqui, multiplicado pela função de onda. Então vamos lá. Vamos reorganizar essa equação. Eu vou passar esse E para cá e esse menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Eu vou dar sumiço nele, multiplicando aqui todo mundo por menos 2m sobre h cortado ao quadrado. E a nossa equação de Schrödinger vai ficar assim. Vou fazer de preto agora. Derivada segunda de psi com respeito a x. Derivada segunda de psi com respeito a y. Né? Aliás, eu vou substituir todas essas derivadas aqui pelo Laplaciano, que fica mais condensado. E vou deixar implícito a dependência com x, y e z. Só para ficar mais bonitinho. Então, eu multiplico todo mundo por menos... vou multiplicar aqui todo mundo por menos 2m sobre h cortado ao quadrado. Esse termo vai sumir, por isso ele vai ficar inteiro assim.
vai ficar o menos 2m sobre h cortado ao quadrado vezes o potencial, que multiplica a função de onda, que é igual a menos E vezes π vezes esse termo ali novamente, que é 2m sobre h cortado ao quadrado. Portanto, a nossa função de onda vai ficar com essa cara aqui, ó. Nossa função de onda não, a nossa equação de Schrödinger vai ficar com essa de Schrödinger, na verdade, né? Vezes π, que é igual a zero. Mesma cara da equação que a gente tem conhecimento. A diferença é que aqui aparecem 3 derivadas parciais. Um com respeito a x, outro com respeito a y e outro com respeito a z. Agora, vamos aplicar, pessoal. Vamos fazer o seguinte, aliás. Eu vou separar novamente a nossa equação aqui. Aliás, não precisa. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos supor, vamos fazer equações separáveis. Vamos supor que a nossa função de onda de x, y e z pode ser representado por algumas funções que eu vou chamar aqui. Ó. Ele pode ser separado por um alfa, que só depende de x, multiplicado por um beta, que depende de y, e por um gama, que depende de z. Eu vou fazer assim para poder encontrar formas separáveis dessa equação de onda aqui. Então, nós temos que a derivada segunda, por exemplo, com respeito a x, eu vou fazer assim, ó. Psi, aliás, d2 psi dx2. Como nenhuma dessas outras funções depende de x, só alfa, nós vamos ter, ó, a derivada segunda de alfa, derivada segunda de alfa com respeito a x, multiplicado por beta e por gama. Idem quando a gente fizer a derivada segunda de psi com respeito a y e com respeito a z. A diferença é que as derivadas, ó, elas vêm para beta e para gama. Então, o nosso laplaciano de psi vai ser o quê? A derivada segunda de psi com respeito a x, que é uma derivada segunda de alfa com respeito a x, que multiplica, ó, vou até fazer de preto, beta gama, mais derivada segunda de beta com respeito a x, a y, aliás, que é um beta, que multiplica alfa e gama, mais uma derivada segunda de gama com respeito a z, que multiplica beta e alfa. E aquele psi vai ficar sendo esse produto aqui. Então, pessoal, vejam só a cara que ficou esse negócio. Nós ficamos, eu vou fazer aqui do lado, assim, a derivada segunda de alfa com respeito a x, derivada segunda de beta, tem que colocar as outras constantes. Derivada segunda de beta com respeito a y, alfa, gama. Derivada segunda de gama com respeito a z, vezes alfa, beta. Mais 2m sobre h cortado ao quadrado menos v, multiplica a função de onda, que é simplesmente alfa, beta e gama, que é igual a zero. Então, pessoal, eu vou dividir todo mundo por alfa, beta, gama, para termos as nossas equações separáveis. Ó. Aqui, ó, beta, gama morre com beta, gama. Alfa, gama, alfa, gama. Alfa, beta, morre. E os termos aqui também morrem. Assim, a nossa equação, ó, fica assim, ó, derivada segunda de alfa com respeito a x, derivada segunda de beta com respeito a z, ou, aliás, a y, né? Derivada segunda de beta, de gama,
com respeito a z. Isso aqui somado com 2m vezes e menos v sobre h cortado ao quadrado tem que ser igual a zero. Essa é a nossa nova equação. Notem que isso é uma constante. Opa, tá faltando um negócio. Ó. Aqui tem que ter só alfa. Aqui tem que ter só beta. E aqui tem que ter só gama. Tá aí. Então, pessoal, para esse tipo de equação aqui ser verdadeira, cada termo dela tem que ser igual a uma determinada constante. Não é isso? Então, nós vamos ter o seguinte. Para alfa, nós vamos chamar esse termo. Vamos fazer o seguinte. Para alfa, nós vamos ter que a derivada segunda de alfa com respeito a x vezes 1 sobre alfa tem que ser igual a uma constante. Aqui faltou... Está faltando algum termo? Não, né? Nós já multiplicamos aí pela função de onda. Então tem que ser igual a uma determinada constante. Antes disso, pessoal, eu vou tratar esse potencial como sendo nulo, já que a gente vai analisar o cubo. Nós não tínhamos o poço quadrado infinito ou a caixa rígida. Agora a gente vai ter o cubo rígido ou o poço cúbico infinito. Então esse potencial é zero. Então nós vamos ter esse valor aqui que nós vamos chamar de kx quadrado. Então esse aqui é como se fosse... Pronto, nós podemos entender o seguinte. A energia total ela é definida como sendo a energia cinética, né, mais a energia potencial. Se você prestar atenção, quando eu passar esse V para esse outro lado, nós temos que esse termo que aparece, pessoal, é uma energia cinética, E menos V. Então, nós podemos supor que para x, essa energia cinética vai depender apenas da quantidade de movimento relacionado a x. Ó, já que a energia cinética é P quadrado sobre 2m. Então, você pode supor que essa é uma energia cinética relacionada à parte x, em que vai aparecer o Px aqui. E existe uma relação entre P e K, que é essa daqui, pH cortado, enfim. Com isso, nós temos o seguinte. Nós vamos ter o seguinte, isso aqui, como esse aqui vai passar para esse lado negativo, então esse aqui tem um sinal de menos. Ó, nós definimos isso aqui como sendo menos K quadrado. Aí daqui resulta o seguinte, que a derivada segunda de alfa com respeito a x, esse alfa vai para lá multiplicando, e aí eu já vou trazer isso aqui todo mundo somando, mais kx quadrado alfa igual a zero. Então, a solução disso é um alfa de x, que vai ser uma constante, seno de kx vezes x, né? Mais um b vezes o cosseno de kx vezes x. Agora, aplicando as condições de contorno que a gente tinha antes do poço quadrado infinito, qual é? Alfa de 0 igual a zero, alfa de L também igual a zero. Vamos ver no que é que vai resultar. Quando alfa de 0 for igual a zero, o seno de 0 dá zero, mais o cosseno de 0 dá 1, que multiplica b. Então, b igual a zero, o que dá um sumiço nesse b, nesse lado da equação. Então, nós temos apenas esse. Quando você substitui x por L, nós temos que A seno kx L é igual a zero. O A não pode ser zero, senão a nossa função vai ser nula para sempre. Então, nós sobramos que kxl é igual a nπ. Ou seja, kx é nx, vai ser um n associado ao x, vezes π sobre L. Então, nós temos esse valor aqui para K. Consequentemente, pessoal, eu não vou resolver para as outras equações. Para as outras, para beta, nós vamos ter um KY e para gama nós vamos ter um KZ. Então, vamos ter um KY, que é o NY π sobre L, e um KZ, que é NZ π sobre L. Nós vamos ter um K
para cada N, o que estabelece as nossas condições de normalização. Portanto, pessoal, a energia cinética geral, por exemplo, aqui o T, vai ser px² sobre 2m mais py² sobre 2m mais pz² sobre 2m. Então, a nossa energia cinética vai ter relação com esses termos aqui. Px mais py mais pz é o próprio p², em que p é isso aqui. Isso aqui é uma relação matemática. Então, é como se a gente tivesse um espaço de quantidade de movimento. Você não lembra que no plano cartesiano nós temos z, nós temos z, y e x. Então, aqui nós vamos ter quantidades de movimento também relacionadas. P, pz, py. Aqui é o espaço dos momentos, o espaço das quantidades de movimento. Então, através dessa relação, nós podemos obter um valor para essa energia cinética. Vamos fazer isso. Nós temos que a nossa energia cinética vai ser px², P é K, H cortado, então nós vamos ter K x², H² sobre 2m, mais KY², H² sobre 2m, mais KZ², H² sobre 2m. Então, a nossa energia cinética vai ser igual a H² sobre 2m, em evidência, vai sobrar KX², KY², KZ². Notem, pessoal, que esse potencial ele é nulo. Então, a nossa energia cinética é igual à energia total. Então, nós temos que a energia do nosso sistema ela é quantizada da seguinte maneira. A energia vai ser H² sobre 2m. Vamos substituir K por o valor que a gente encontrou, por Nπ sobre L. Então, nós vamos ter o π vai sair fora para cá, o L também. Então, nós temos nx², ny², nz². Então, notem, pessoal, que a nossa energia... Vocês lembram que a energia para uma dimensão ela é representada assim, como sendo E igual a H² π² sobre 2ml², que multiplica um n². Antes, a gente tinha apenas um fator para o n, que é um número inteiro. N podia ser 1, 2, 3 e assim vai. Porém, pessoal, agora a nossa energia não vai depender só de um n, ele vai depender de 3 n's. Então, nós temos nx, ny e nz. Ou seja, para cada valor de n, nós teremos, então, um valor diferente de energia. Podemos supor, por exemplo, nx igual a 1, ny igual a 1 e nz igual a 1, que é o primeiro estado, aliás, que é o estado fundamental dessa nossa partícula numa caixa cúbica. Olha só qual vai ser o valor da energia. 1 ao quadrado dá 1, mais 1 vai dar 3, então sobra aqui 3 meios de H² π² sobre ml ao quadrado. Vira só? Agora vamos ver o que acontece para o segundo estado excitado. Qual vai ser? Esses números quânticos aqui, pessoal, n, eles são independentes. Então, se eu escolher o nx igual a 1, o ny e o nz eles podem variar. Eu posso escolher o ny igual a 1 e o nz igual a 2, por exemplo. Isso já muda. Aqui fica 1, 1 e 4, né? 1 mais 1, 2, mais 4, 6. Fica 6 meios que dá 1, 1, 2. Olha o jeito que fica. 6 meios de H² π² ml². Notaram só? Idem, eu posso variar y e manter nx e nz igual a 1. E assim vai. Então, pessoal, esse estado de energia, essa energia, ela pode ser a mesma para diferentes estados. Olha só.
outra forma de fazer o que eu estou dizendo. Eu posso considerar nx igual a 1, ny igual a 2 e nz igual a 1. Novamente, eu vou retornar para esse estado de energia. Tá vendo? Ou seja, cada n, quando eu variar cada n, eu posso obter o mesmo valor de energia. Portanto, a gente fala que esse estado de energia ele é degenerado. Conseguiram entender? Esse é um estado degenerado de energia. Nós temos o mesmo valor de energia para diferentes estados quânticos. Acho que deu para entender, né? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Que existem estados diferentes, ou seja, a nossa partícula ela pode estar indo para cima. Se ela estiver indo para cima, nós podemos ter uma energia E, mas ela pode estar indo para o lado, que vai ter a mesma energia E, para baixo com a mesma energia E, para o lado esquerdo com a mesma energia E, diagonal com a mesma energia E, entendeu? Então, para o mesmo estado de energia, para a mesma energia, nós teremos uma partícula com estados diferentes. Isso para mim é uma loucura. Isso para mim é uma loucura. Então, pessoal, a mecânica quântica em 3 dimensões, também em 2, ele apresenta esse probleminha aí, que é o estado da degenerescência. Que é o caso da degenerescência. Então, problemas quânticos, eles são degenerados. Eles são degenerados. E é isso, o que tinha para falar da mecânica quântica em 3 dimensões, utilizando o plano cartesiano, era isso. Nós fizemos uma forma separável para a função de onda. Aliás, eu vou escrever agora a função de onda como um todo. Acho que é melhor fazer isso. Aqui a gente determinou, através desses estados de degenerescência, os valores de energia possíveis, né? Então, vamos escrever a função de onda. Nós vimos que a função de onda de alfa é dada por isso. A de beta vai ser dada também por isso, mais um ky. E o de gama também por isso, mais por um kz. Claro que vão aparecer constantes diferentes, né? A, B e C. Mas a nossa função de onda ela é um produto de todo mundo. Vou fazer aqui. A nossa função de onda de x, y e z vai ser uma constante A vezes o seno de kx vezes x vezes um B vezes um seno de ky vezes y e um valor C do seno de kz vezes z. Nós vamos ter o produto de A, B, C, que eu posso chamar de uma outra constante, a constante que eu quiser. Eu vou chamar de A grande novamente, mas claro que não é esse mesmo A. Acho que para não confundir vocês, eu vou chamar de um outro valor. Eu vou chamar de, sei lá, um valor Q, que é igual ao seno de nx π sobre L, vezes x, vezes o seno de n y π sobre L vezes y, vezes o seno de nz π sobre L vezes z. Então, essa é a nossa nova função de onda. Olha como ela é comprida. Ela vai depender de um produto de vários senos. Então, para a gente encontrar alguns valores para ela vai ser um pouco complicado. Por exemplo, para normalizar. Como é que a gente vai normalizar essa equação aqui? Né? É um pouco difícil. Então, para normalizar, agora precisamos de uma integral tripla. Por quê? Porque nós estamos verificando a nossa densidade de probabilidade para todo o espaço. Então, a densidade de probabilidade vai ser agora ó, dx, dy, dz, que tem que ser igual a 1. Claro, nosso espaço aqui vai ser de 0 a L, que é o único lugar onde a função de onda existe. Estão vendo? E aí a gente, parece que a gente se complica, mas nem tanto. Nós vamos ter ó, um Q ao quadrado, né? Vamos ter uma integral do seno de kx vezes x ao quadrado, né? Dx,
Aqui, por sorte, a gente pode resolver essa integral separadamente, já que nenhum desses senos aqui depende da função do outro, né? Então, nós teríamos três integrais, uma integral para x, uma integral para y e uma integral para z. Vou ficar z dz. De 0 a L, de 0 a L, de 0 a L. Tudo isso tem que ser igual a 1. Então, existe uma tripla solução para isso aqui. Vamos tentar determinar. Vai ser como se fosse o nosso problema de análise. Vamos lá. Vamos normalizar essa função aqui. Com certeza o professor não vai pedir isso a vocês, mas eu fiz aqui para brincar com vocês. Que quadrado. Vamos integrar primeiro em z. Então aqui vai dar uma integral seno quadrado de kx vezes x dx. E vai ter uma integral do seno ao quadrado de ky vezes y dy. E a integral em z. A integral em z vai resultar no seguinte. Eu vou chamar isso aqui de θ. Então, θ é igual a kz vezes z. Então, dθ é kz dz. Então, nós vamos ter aqui, ó. Opa. Eita, z feio. Vamos ter esse z. Que vai ficar integral do seno ao quadrado de θ. Ao invés de dz é dθ sobre k. No caso aqui eu vou chamar de θz. Porque vamos ter uma para x, para y também. Isso tudo tem que ser igual a 1. Depois eu imponho os limites. Então eu vou copiar tudo isso aqui para não perder tempo. E vamos resolver essa integral aqui, que a gente já resolveu 1 milhão de vezes, então a gente já sabe o resultado. Esse kz ele vem aqui para baixo. O resultado desse tipo de integral é θ sobre 2 menos o seno de 2θ sobre 4. Olha só, agora isso aqui está multiplicando o y, né? Então, esse termo ele vem para cá. Está multiplicando dy. Isso aqui vai ser uma constante. Para y, vai sair para fora. Claro que tem os limites de integração de 0 a nπ, né? Então, esse termo aqui ele dá 0. O que vai resultar finalmente, ó, θ sobre z. Que vai ser nπ. Na verdade é nz, né? nzπ sobre 2 sobre kz. Esse kz é nπ sobre L, né? nzπ sobre L. Então vai ficar só um L lá em cima. Vai ficar assim, ó, L sobre 2. Que é igual a 1. Novamente, a integral disso aqui vai dar também L sobre 2. E a integral disso aqui vai dar L sobre 2 também. Porque eles são análogos. Então você tem, ó, L sobre 2 ao cubo. Que fica L cubo sobre 4 vezes 2, 8. Que é igual a 1. Então a nossa constante de integração é a raiz de 8, que é 2 ao cubo, sobre L ao cubo. Aqui eu posso botar assim, ó, 2 sobre L, raiz de 2 sobre L. Né? Então esse é o valor da constante de integração dessa nova função de onda para x, y e z. Então, por fim, pessoal, nós vamos ter um psi de x, y, z igual ao que? Eu acho que eu vou deixar assim que é mais elegante. Ó, L sobre 8 sobre L ao cubo, que multiplica o seno de n x π sobre L. Agora vocês imaginam o tanto que é difícil você
trabalhar com essa função de onda. Para determinar o valor médio de